Olá a todos, meu nome é Aflísia Catarina, eu sou aluna de Ciências Biológicas de bacharelado na Universidade Federal de Pernambuco e hoje nós estamos iniciando mais um episódio do podcast Transcrição, falando de um tema extremamente instigante, muito polêmico, mas também muito animador, que é a desextinção. Em palavras gerais, a desextinção seria o ato de trazer espécies que já foram extintas de volta à vida. E mesmo que isso possa parecer tema de filme de ficção científica, uma vibe bem Jurassic Park, é um debate muito real e um debate muito contemporâneo. E para compartilhar um pouco do nosso conhecimento nessa área com a gente tem aqui hoje o professor Henrico Bernardi. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra estar falando com o senhor sobre isso. Muito obrigada por aceitar participar. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer atender os convites de vocês, especialmente quando é um assunto tão interessante, instigante e polêmico como esse. É muito bom de conversar sobre isso. Olá, pessoal. Meu nome é Lara Pompilho, sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal de Pernambuco e eu vou fazer a apresentação do nosso convidado, que, como a Pisa falou, é uma honra muito grande ter no nosso episódio. Henrico é graduado em Ciências Biológicas pela USP, pela Universidade de São Paulo, é mestre em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, INPA, e doutor em Biologia pela York University, no Canadá. Ele foi, por 15 anos, professor associado do Departamento de Zoologia da Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, e transferiu-se atualmente para o Departamento de Ecologia e Conservação da Universidade Federal de Lavras, onde ele coordena o Laboratório de Ciências de Biodiversidade. A gente divide o nosso debate em alguns temas, tanto da parte da ecologia em si, quanto também um pouco da nossa opinião ética e política sobre o assunto, né? Certo, professor. Como a Prisa falou, a gente vai iniciar trazendo o tema na parte de impactos ecológicos e ambientais. E a primeira pergunta que a gente tem é se há cenários em que a reintrodução de uma espécie extinta pode restaurar funções ecológicas perdidas e como você avalia o risco de reintroduzir esses organismos geneticamente modificados em ecossistemas que já evoluíram em sua ausência. A gente precisa voltar um pouquinho antes. Uma coisa é você trazer de volta e, entre aspas, depois eu vou explicar por que esse entre aspas, um indivíduo de uma espécie. Mas para a função ecológica, um indivíduo só, ele não é suficiente. Então a gente estaria falando de trazer de volta populações de espécies extintas. E isso aumenta muito a complexidade desse trabalho, né? A gente poderia falar, vamos imaginar que a gente conseguiu trazer uma espécie. Certamente vai ser um experimento de laboratório com um número muito reduzido de indivíduos que talvez não seja suficiente para estabelecer uma população funcional. E essa é uma outra discussão que a gente precisa ter, né? A gente tem casos, muitos no Brasil, que populações que estão hoje atualmente ameaçadas, elas têm menos de 2.000 indivíduos, às vezes menos de 10.000 indivíduos e estão ameaçadas. Então, se você quisesse trazer de volta uma espécie para que ela fosse funcional, a gente estaria falando aí de pelo menos, no mínimo, 2.000 indivíduos, possivelmente muito mais do que isso. Mas por que eu falei esse trazer de volta, entre aspas? Existe uma coisa que a gente tem que considerar e que eu acho que é muito importante nessa discussão. Quando a gente fala de interações ecológicas, a gente tem que entender num contexto maior. O indivíduo, ele pode ser reconstituído, teoricamente. Mas seriam as suas relações ecológicas também reconstituídas? Vamos imaginar o caso de um predador que se alimentava de uma presa que não existe mais, ou de um polinizador que polinizava uma planta que não existe mais, ou de um frugívoro que dispersava a semente de um fruto que não existe mais. Nós restauramos as relações ecológicas nesse caso? Essa é uma pergunta que a gente tem que preparar aí para pensar, né? Então, as pessoas imaginam trazer de volta uma espécie, mas elas esquecem que o ambiente onde essa espécie vivia, as condições onde essa espécie vivia, as interações ecológicas com as quais essa espécie interagia, podem não mais existir também. E uma outra coisa que a gente tem que pensar é que existe um filtro ambiental que molda as relações ecológicas. Limites de tolerância de calor, limites de tolerância de frio, pH, umidade. Então, faz sentido a gente pensar, trazer de volta, por exemplo, um mamute lanoso, que era um animal
que estava aqui durante um período de glaciação, que a temperatura média da Terra era muito mais fria do que ela é hoje. Então a gente tem que pensar nisso também. Se a gente conseguisse trazer esse animal de volta, as condições ambientais de hoje estariam próximas das condições ambientais que esse animal experimentou no passado? Muito provavelmente não. E até que ponto isso influenciaria na qualidade de vida do animal? Eu sou bastante cético em relação a esse processo de extinção. Eu acho que, por enquanto, isso funciona mais como uma vitrine para chamar a atenção, como se fosse um grande feito. Mas, na verdade, eu acho que existem muitas barreiras ainda, tanto barreiras técnicas, quanto barreiras ecológicas, quanto barreiras evolutivas e principalmente barreiras éticas que precisam ser discutidas e transpostas para que a gente possa dizer que a extinção é uma ferramenta que a gente pode contar para restabelecer elementos da biodiversidade que foram perdidos. E tem um outro aspecto muito interessante. Há cerca de uns 10 anos atrás, provavelmente um pouquinho mais, a National Geographic Society chamou um workshop fechado só para discutir extinção. Não foi um workshop aberto, ela chamou pesquisadores que já trabalhavam com isso. E uma das informações que saiu desse workshop foi que um dos grandes motivadores para a pesquisa de extinção não era trazer de volta espécies que foram perdidas, mas um dos grandes fatores motivadores estava em trazer de volta pets que foram mortos ou que morreram de causas naturais. Então, o grande mercado de extinção, o que movimentaria muito dinheiro para essa pesquisa, é o mercado de pet. Você já imaginou quantas pessoas, principalmente pessoas abonadas, com dinheiro, que não estariam dispostas para pagar uma boa quantia para trazer o seu pet de volta, o seu cão, o seu gato, ou algum outro pet? Então, a gente tem que entender também quais são os reais interesses por trás dessa motivação. Seria fantástico se fosse só interesse de biodiversidade, mas não é. Infelizmente, não é. Existem outros interesses por trás desses processos de extinção. Você comentou sobre o pet, e eu lembrei de um caso de uma menina que já conseguiu, inclusive, né, trazer de volta, entre aspas, o gato dela que foi extinto, né? Então, isso me lembrou um pouco desse caso, e se realmente essa não é a real intenção. Exatamente, assim, você falou uma coisa que a gente tem que questionar. Ela não trouxe de volta o gato dela. Entre Ela aspas. trouxe de volta o material genético do gato dela. Mas o gato dela, esse novo gato, vamos chamar assim, não teve as experiências que o gato antigo teve, não teve as interações que o gato antigo teve. Isso não é reparável. E é isso, aí a gente começa a entrar nas questões éticas também, que é quase como um desafio de empurrar a percepção da finitude. Existe uma característica que é bastante clara nos seres vivos, é a finitude. Nenhum organismo vive para sempre. Nenhum organismo é capaz de se perpetuar para sempre, indefinidamente. Essas pessoas, na verdade, elas estão em busca de algo que não é possível ser restaurado. Porque ela trouxe de volta o material genético dele, mas ela não trouxe a experiência de vida desse animal, ela não trouxe o aprendizado que esse animal teve ao longo da vida dele. É um novo animal, é um novo contexto, e isso a gente precisa discutir, né? Professor, nesse contexto, o senhor acredita que quais seriam os possíveis impactos sobre espécies, colocando nesse cenário, em que as espécies realmente elas fossem voltar à vida? Tanto nas espécies nativas naquele ambiente, né? Vamos supor esse ambiente modificado, mas modificado atualmente, que suporte essa espécie, quanto para espécies invasoras. Eu lembro que quando a gente estava discutindo esse tema, teve um caso que era o lobo da Tasmânia, ser introduzido como um predador que seria possível competir com espécies invasoras do local. Seria uma espécie de, além de fazer esse papel, retornar esse nicho ecológico dele, ele seria um aliado no combate às espécies invasoras. Qual é a sua opinião nesse contexto? Então, de novo, essa questão de se criar uma expectativa que não é realizável. Vamos ser bastante realistas. Você acha que se surgisse um tigre da Tasmânia ou um mamute lanoso hoje, ele seria liberado na natureza?
ou ele ficaria dentro de um zoológico, ou dentro de um recinto especialmente projetado para ele nos Emirados Árabes, ou num parque temático, ou num lugar que tivesse todo o controle em cima dele. Então, de novo, essa questão das expectativas irrealistas, né? Irreais. A gente não vai ter liberação desses organismos tão cedo. Você tem o caso, o super polêmico que teve agora, que foi o Lobo Terrível, né? Onde é que eles estão? Estão dentro de um recinto fechado, numa fazenda fechada, ninguém está tendo acesso, poucas imagens são liberadas. A realidade é que esses bichos não vão ser liberados, né, tão cedo. Mas não tem a menor probabilidade de ter dois animais como esse e soltá-los na natureza para ver o que é que acontece. Então, de novo, a gente precisa botar um pouco mais o pé no chão e olhar, tá, sob o ponto de vista de feito científico, é legal, é interessante, polêmico. Essa do Lobo Terrível teve uma discussão super forte, até que a coordenadora científica depois ela se retratou e falou, não, a gente não fez a de-extinção de uma espécie. A gente conseguiu clonar o material genético dessa espécie e introduzir esse material genético num outro embrião e ver o que aconteceu com esse embrião. Eu acho que a chance de ter esses animais liberados na natureza é nula. Eles vão estar como pequenas vitrines para alguns dos animais mais raros que a gente tem no mundo hoje, só existem de situações absolutamente ex situ, situações controladas, monitoradas, o maior cuidado para não acontecer nada com esses bichos. Pergunta se alguém tem intenção de soltar o rinoceronte de Sumatra, por exemplo, que é um bicho que tem estimativa de 20 indivíduos livres na natureza. Pelo contrário, as discussões é capturar os animais que estão livres na natureza, trazer eles para a situação controlada para evitar que eles sejam extintos na natureza. De novo, eu lamento jogar água na fervura de algumas pessoas que estavam super esperançosas, mas eu sou mais realista em relação a isso. Então, professor, ainda nesse cenário, você acha que é possível prever e modelar os efeitos ecológicos de uma reintrodução de forma precisa, no caso, os efeitos que poderia ocasionar no ambiente ecológico a pequeno ou até a longo prazo também? Ou você acha que isso ainda permanece um salto no escuro? Acho que fazer uma modelagem virtual talvez até daria. Agora, a gente tem tantas lacunas ainda, vamos imaginar que a gente consiga trazer o indivíduo de volta. Mas você sabe exatamente o que ele comia? Você sabe exatamente como era a fenologia desse bicho? Qual que era a época reprodutiva? Qual que eram as condições que ele precisava para se reproduzir? Você sabe qual que era a taxa de mortandade da população? Qual que era a taxa de crescimento da população? Qual é a longevidade desses bichos? Quanto tempo ele sobrevivia? Essas são enormes lacunas que ainda existem e que são informações fundamentais para você modelar o futuro de qualquer população. Eu acho que nesse momento seria quase que impossível você tentar prever o impacto, né? O que você poderia pensar? Qual que é o bicho mais próximo que tem hoje vivo que poderia ter alguma coisa? Então, se fosse falar assim, se a gente trouxesse um mamute lanoso, mais próximo que tem hoje é elefante. Aí você teria que então tá. Então vamos pegar o elefante como modelo e vamos tentar entender o que aconteceria com o mamute lanoso, né? E daí você começa a ter esses problemas que a gente mencionou, né? De lacunas de informação básica, lacunas de interação. Você não sabe nem se o bicho vai sobreviver ao clima, por exemplo. Aonde vai reintroduzir esse bicho? A distribuição original dele, será que ele aguentaria hoje as condições dessa distribuição original? Eu sou bastante cético em relação a isso. Realmente, professor, é uma discussão muito importante levar todos esses pontos em consideração, principalmente dos impactos ecológicos que todo esse processo pode gerar. Mas esse tema ele também gera outros debates que a gente acha que é relevante trazer aqui. A gente quer agora fazer algumas perguntas que exploram o debate ético, filosófico e também político desse processo de desextinção. Iniciando agora com essa primeira pergunta desse aspecto ético e político, você saberia dizer qual a diferença ética entre evitar a extinção e reverter uma extinção? E, no caso, se existe alguma obrigação moral envolvida nesse processo de desextinguir uma espécie? Então, eu acho que sim, né? A gente tem muito mais espécies hoje correndo risco de serem extintas do que candidatas à extinção. Se for pegar um critério numérico, a gente tem muito mais prioridades hoje de evitar extinções do que trazer de volta.
Hoje, essa de extinção é quase como um troféu. Olha o que nós somos capazes de fazer. Tá, você trouxe uma de volta, mas você evitou a extinção de outros milhares que estão na fila da extinção? Você foi capaz de usar o conhecimento ou o dinheiro que custaria para isso, para evitar a extinção de outras espécies? Então, essa é uma discussão que eu acho que é muito importante também. A outra discussão que eu acho que é fundamental é a banalização da extinção. E isso aconteceu imediatamente depois do anúncio do lobo terrível. O cara que é uma espécie de ministro do meio ambiente dos Estados Unidos, mais ou menos secretário do meio ambiente dos Estados Unidos, veio a público, botou uma declaração, falou assim: isso é fantástico, podemos agora trabalhar com a perspectiva de não termos mais extinções. Então, isso é uma banalização da extinção. Por quê? Uma de-extinção nem sempre vai ser possível. Então, é mais lógico e mais ético trabalhar para evitar a extinção de espécies do que apostar num futuro incerto de uma possibilidade de uma de-extinção. Então, para mim, o grande tiro pela culatra desses anúncios é a banalização da extinção. E isso é muito grave, porque as pessoas podem falar: ah, tem problema perder essa espécie, mais para frente a gente traz ela de volta. Não é assim. Há um longo caminho de incertezas, há um longo caminho de tentativa e erro. Extinção é algo muito sério, né? Envolve uma série de questões éticas e banalizar a extinção não traz nenhum efeito positivo. Pelo contrário, ele só traz mais problemas para a gente. Quando uma parcela aqui da sociedade que não é sensível a isso, pode passar a ser menos sensível ainda. Por que esses caras estão reclamando que vai perder o bicho, depois traz de volta? Olha que papo de biólogo. Essa discussão é muito séria também, né? Coisa que a gente não pode deixar evoluir nessa banalização. A gente tem que explicar: olha, não é assim. Não dá para trazer de volta. E outra coisa, pensa nas dezenas de milhares de espécies que já foram extintas. Quais vão ser as candidatas à extinção? Provavelmente vão ser as carismáticas, provavelmente vão ser as mais vistosas, provavelmente são aquelas que povoam o imaginário, como tigre dente de sabre, ou mamute lanoso, esses bichos que são bichos icônicos, carismáticos. Mas e um pombo mensageiro lá, que era um bicho que tinha os bilhões e desapareceu? Vai trazer de volta? E uma borboleta marronzinha, feinha, que não é chamativa, ela também não merece ser de extinta? Quem vai decidir quais são as espécies que vão ser extintas, né? Qual o critério que vai ser usado? Então, tem uma série de discussões aí que a gente também precisa discutir. Isso até já me puxa para uma pergunta que, inclusive, eu ia fazer, que é justamente como é que essas desigualdades geopolíticas e econômicas influenciam nesse domínio de quem escolhe quais espécies vão ser extintas, né? Quais espécies merecem ser extintas. Para se conseguir distinguir uma espécie, tem aí uma tecnologia de ponta, investimento assim, milionário de dinheiro mesmo para conseguir distinguir uma espécie. Então, quais são essas prioridades reais, né? Exatamente. Se eu for pegar o maior número de extinções documentadas que a gente tem, foram em ilhas do Pacífico. E esses países hoje, ou são nações muito pequenas, empobrecidas, ou são colônias de países maiores, como França, Estados Unidos, Reino Unido e tal. A pergunta que fica é exatamente essa: esses bichos vão ser extintos e vão ser introduzidos de novo nessas ilhas? Tenho minhas dúvidas. Eu acho que é mais provável que eles vão ficar, como a gente já discutiu, em locais específicos, muito longe da distribuição original deles, ou em condições totalmente controladas, que não são as condições dos países ou das ilhas, por exemplo, onde eles tinham a sua distribuição original, né? Certamente, por mais duro que pareça, quem pagar a conta da extinção vai querer ter o bicho no quintal dele ou sob o seu controle, né? Você não vai... Essas empresas, por exemplo, assim, que estão colocando milhões de dólares nesse processo, elas querem ter o troféu
do bicho que foi extinto sob o guarda-chuva delas, né? Sob o controle delas, né? Então, isso também tem essas outras questões, que são questões éticas também, né? Para onde vão esses bichos, né? Quem vai ficar responsável por isso? Qual a guarda? Como fica a contribuição de uma nação onde o bicho ocorria, mas que não teve participação nenhuma no processo de extinção, né? Por exemplo, o dodô, né? Os exemplares mais bem preservados de dodô, eles estão em museus muito longe da distribuição original dele. Estão em museus na Europa, né? Então, esse bicho, se fosse extinto, ele voltaria para o seu habitat original? Eu acredito que não. E aí já entra uma questão também, né? Quem possuiria a guarda legal desses animais, né? Como é que seria isso? Como é que seria essa... Quem regularia isso, né? Quem teria a responsabilidade? Por exemplo, vamos supor, num cenário ideal também, que a espécie foi extinta, né? Se ocorrer um desequilíbrio, enfim, qualquer imprevisto acontecer pelo caminho, quem que se responsabiliza em relação a isso? Foi quem foi o responsável pelo projeto? Vamos fazer uma analogia com o que a gente tem hoje, que é o processo dos fósseis. Vocês já devem ter ouvido falar da discussão da repatriação de fósseis, né? Então, o fóssil era do Araripe, foi contrabandeado para a Alemanha, foi descrito na Alemanha, para o museu alemão, publicado numa revista alemã, mas é um fóssil que foi roubado do Brasil e levado ilegalmente para fora, né? Não seria mais ou menos a mesma analogia? Vamos imaginar o Dodô. Pegou o Dodô, o material que era lá da ilha onde ele estava, da região onde ele estava. Esse bicho empalhado foi para o Museu História Natural de Londres ou da França, e lá o material genético dele foi extraído, ele foi clonado e foi extinto. Não seria mais ou menos a mesma analogia? Será que a população do local de origem do bicho extinto não poderia clamar por um repatriamento do animal? Isso aí entraria numa série de discussões legais mesmo, jurídicas, né? Como a gente está vendo, acho que é mais ou menos o que a gente está vendo com os fósseis, né? Você tem hoje uma pressão enorme, volta, traz de volta, devolve, né? E não é só a questão do fóssil. Você tem outros casos recentes no Brasil, por exemplo, de arte plumária, que foi levada para a Europa quando do processo de ocupação europeia, e que séculos depois as populações tradicionais conseguiram, através de muito custo, fazer a repatriação, né? Eu acho que tem muita similaridade nessa discussão, né? Muita similaridade. Trazer de volta um bicho que era endêmico de um determinado local e ele é extinto em outro local completamente diferente, mantido em outro local completamente diferente, né? Olha que é uma discussão boa para ter com o pessoal do direito, né? O pessoal da área jurídica, né? Ainda tem... Se eu vou fazer outra pergunta, foi muito importante no início da nossa discussão você começar a falar sobre a banalização e tudo mais, porque era justamente uma das nossas perguntas e também uma dúvida que com certeza muita gente tem sobre o tema. Então, depois do que você explicou, a gente consegue concluir que realmente a extinção ela corre o risco de banalizar não só a perda de biodiversidade, mas também de enfraquecer políticas de conservação. Olha, que ela banaliza, eu tenho hoje o meu ponto de vista firmado é nesse sentido, que ela banaliza sim, né? E eu fico na dúvida até que ponto essa abordagem poderia ser uma ferramenta efetiva de conservação por causa da dificuldade do número de indivíduos gerados. A gente volta naquela discussão que eu falei de população funcional, né? Hoje, vamos pegar os exemplos que a gente tem hoje. Hoje a gente tem espécies no planeta que tem menos de 20 indivíduos conhecidos, né? Essas espécies, funcionalmente falando, elas estão extintas, né? Existe um conceito que é chamado débito de extinção,
que só falta o tempo extinguir essas espécies, né? Elas são, desses 20 indivíduos, vários já são velhos, alguns têm malformações, não vão conseguir se reproduzir. Então, é só uma questão do tempo, elas envelhecerem até elas morrerem, né? Então, essas populações, funcionalmente falando, essas espécies, aliás, funcionalmente falando, elas não são viáveis, né? E a gente tem essa mesma discussão. Então, banalizaria no sentido de criar uma expectativa de a gente vai poder trazer de volta esse bicho. Tá, quantos indivíduos vocês conseguem produzir? Como esses indivíduos vão ser gerados? São todos clones? Isso é outra coisa. E a variabilidade genética? A gente tem que lembrar que variabilidade genética é a chave da adaptação, né? Se é tudo clonado, se é tudo igualzinho, a gente pode ter situações como a gente tem hoje com cultivo agrícola. Entra uma praguinha ali, liquida tudo, porque a variabilidade genética é zero, né? Vem uma oscilação de temperatura, mata tudo, porque é tudo clonado, a variabilidade genética, a capacidade adaptativa é muito baixa, né? Então, são essas discussões que a gente também tem que considerar, né? E eu tenho falado muito isso com os alunos, assim, né? A gente tem condições tão especiais de vida nesse planeta. Para a vida acontecer aqui, foi preciso uma combinação tão rara de fatores, que até onde a gente sabe, isso não se repetiu em nenhum lugar que a gente conseguiu olhar. Não quer dizer que não tenha vida em outro lugar, mas até onde a gente conseguiu olhar, a gente não detectou nada próximo do que aconteceu aqui, desse fenômeno especialíssimo que é chamado vida. Não é mais lógico a gente se agarrar a essas formas de vida e tentar ao máximo evitar a extinção delas? Que nem aquela discussão que a gente já teve. Tá, você traz uma de volta, mas a gente tem milhares, tem estudos que mostram que a gente tem cerca de 1 milhão de espécies correndo risco de extinção, né? Então, numericamente falando, é mais lógico a gente tentar evitar a extinção do maior número possível de espécies do que brigar e criar falsas expectativas para trazer uma ou duas de volta, né? Então, assim, eu sei que eu frustro algumas pessoas quando eu falo isso, né? São algumas pessoas que querem sonhar, querem achar que nós vamos trazer de volta tudo, mas eu penso um pouco diferente, assim, sabe? Eu acho que a gente precisa se agarrar mais com o que a gente tem, né? A gente precisa evitar que a gente extingua novas espécies. Esse é o ponto que eu acho que a gente precisa pensar bastante, né? Se conseguir trazer de volta, ótimo, bacana. Isso vai fazer o planeta mais rico? Talvez, né? Mas a gente já é um planeta tão especial, né? E outra coisa que a gente precisa entender também é o que levou aquela espécie à extinção, né? Se foram causas naturais, ela não foi capaz de passar pelo filtro de seleção natural em determinado momento. Se foram causas artificiais ou causas humanas, aí talvez as pessoas possam discutir melhor esse aspecto por causa da culpa, né? O complexo de culpa que a gente tem, que a gente levou a espécie à extinção. Então tá, vamos tentar fazer o possível para a gente tirar um pouco dessa culpa, né? Mas eu ainda prefiro a gente abraçar e defender o máximo possível o que a gente tem aqui, né? E outra coisa, talvez o único aspecto, assim, único não, mas um aspecto positivo nessa discussão toda olha, se a gente não fizer nada, ela vai ser extinta como essa foi. E olha quão difícil é trazer de volta, né? Talvez essa mensagem que a gente possa conversar também, né? Não é fácil, não é trivial trazer de volta. É difícil, é complicado, né? Então, mais uma razão ainda para a gente evitar a extinção. Muito bacana. Isso que o senhor falou, inclusive, me lembrou. A gente fez uma breve entrevista assim, de opinião popular
com o pessoal pelo CB sobre se eles já conheciam, se eles já tinham ouvido falar sobre essa extinção e se sim, o que é que eles achavam sobre isso. E teve um rapaz que ele era de história e ele estava pelo CB, a gente entrevistou ele e ele falou o seguinte: trazer essa espécie de volta não seria apagar uma memória histórica, né? Não seria apagar algo que nos lembrasse de que os atos contra a vida, contra o meio ambiente, podem fazer com uma espécie, né? E aí ele trouxe essa questão, se não seria apagar uma memória histórica, trazer uma espécie de volta à vida, né? E essa é uma discussão, um ponto de vista super interessante mesmo, né? Uhum. É muito interessante, inclusive é muito útil no bom sentido, no sentido de positivo, ouvir pontos de vista diferentes nessa discussão, né? Pode ser que alguém tenha um ponto de vista totalmente diferente do meu, e tudo bem, a gente respeita e tem que ouvir, né? E trazer alguém da filosofia para discutir isso, trazer alguém do direito, trazer alguém da história, trazer alguém da psicologia, o impacto que isso tem na percepção do problema. É muito válido trazer e transformar essa discussão numa discussão transdisciplinar, interdisciplinar também. Né? Isso eu acho muito, muito interessante também. E falando em interdisciplinaridade, também uma pergunta que a gente queria fazer é saber como que se enxerga, né? Como a arte, a literatura, a cultura, ela pode influenciar na opinião das pessoas, né? Como as pessoas refletem sobre o que é desextinção, né? De extinção. Porque a gente vê... Você pode falar. Eu vi uma gravura que representa bem isso, eu uso ela até numa palestra que eu tenho sobre de-extinção. É um desenho e aparece um lápis com uma borracha na ponta, apagando uma espécie, né? Essa é uma representação muito interessante da perda de espécies, né? Como se a gente estivesse apagando elementos de um quadro, tirando esses elementos da paisagem, né? Eu acho que é muito interessante a gente trazer de novo outras pessoas para discutir. E a arte, ela pode e tem um papel importante nessa contribuição, né? Como é que a arte vê a perda de elementos, né? Como é que a história vê a perda desses elementos, né? Existe algum paralelo? Existe alguma similaridade? Como representar isso? Como conversar? Como informar as pessoas sobre a extinção, né? Nós temos discussões hoje super legais. O Brasil, por exemplo, é o país com o maior número de línguas em risco de extinção. O Brasil tem um vocabulário de línguas nativas riquíssimo e é o país do mundo com o maior número de línguas que correm risco de extinção. Talvez trazer um linguista para essa discussão também seja legal, né? Para poder ver o que eles falam, né? Então, eu sou a favor dessa discussão também. Continuando essa discussão, professor, como você falou, é possível, né, ter outras áreas debatendo sobre o tema, mas a gente consegue observar que ainda é muito escasso nas universidades, a gente entrevistando os alunos do nosso centro mesmo, muitos alunos, a grande maioria do curso de Ciências Biológicas de bacharelado, não sabia explicar exatamente o que seria desextinção. E é um tema muito relevante na atualidade. A gente conseguiu ver ao longo dessa reunião os impactos que isso traz. Então, eu queria te perguntar, como você acha que esse tema ele pode ser abordado no ensino universitário de uma forma crítica, de uma forma importante de ser observada? Então, felizmente, hoje, a maior parte dos cursos de biologia tem as disciplinas de biologia da conservação, e esse é um assunto quente para discutir em biologia da conservação, né? Com toda essa discussão que a gente está tendo. Isso que vocês estão fazendo agora comigo, essa entrevista, esse podcast, é muito legal também, né? Por quê? Porque isso toca as pessoas fora da sala de aula. Quem for uma pessoa interessada e quiser saber um pouquinho mais, essa é uma estratégia interessante, né? Mas dentro dos cursos de ciências biológicas, existem várias disciplinas que podem discutir isso. A própria biologia da conservação, a ecologia,
algumas disciplinas de genética, disciplinas de bioética, experimentação, disciplinas dessas. Então, fica o convite para que esses professores abordem esses assuntos, né? Outra forma é os alunos estimularem a discussão, né? Então, você levantar a mão, professor, eu vi uma matéria sobre a extinção do lobo terrível. O que o senhor acha? O que é aí? Qual que é a conexão que tem disso com a genética? A gente poderia discutir isso no tema de bioética. Então, esse estímulo também é muito importante. Eu tenho um hábito que todo dia eu posto 3 notícias sobre conservação. E quando saiu essas notícias do lobo terrível, nossa, foi praticamente a semana inteira tinha uma notícia sobre isso. E eram os pontos de vista, e tinha artigos de opinião, e sempre fazendo circular essa informação, exatamente também para que as pessoas possam ler e entender mais sobre o assunto, né? E a gente tem visto também que esse é um assunto que tem bastante atenção da mídia, assim, né? É um assunto que a mídia gosta, né? Trazer de volta espécies extintas, tem toda essa questão de ficção científica. O próprio nome, né? O lobo terrível. Nossa, vamos trazer de volta o lobo terrível, né? Então, tem um monte de coisas assim que chamaram a atenção, né? E teve um burburinho quando saiu isso aí. Teve muita gente em vários fóruns assim que eu vi, que eu participo, teve discussões mesmo sobre o que era isso, né? Por isso que eu falei que quando a gente começou a conversar, eu falei que esse é um assunto polêmico. É um assunto que não é um assunto tranquilo, assim, né? Tranquilo no sentido de, tá bom, tá. O pessoal tem opinião, traz de volta, vai ser legal. Não traz de volta. Tem gente super com a cabeça assim, nossa, olha que conquista fantástica, tudo. Daí quando você vai falar bem, olha, eles nos trouxeram bem de volta, foi uma clonagem e tal, a pessoa já fica assim, mas como assim? Então você vê que tem vários aspectos dessa discussão que dá pano para manga. A gente está aqui já há quase 45 minutos discutindo isso, e tem bastante coisa ainda para a gente conversar, e a gente está num assunto que é interessante, né? Isso é bom. Isso é ótimo discutir também em mesa de bar, no almoço de família. É ótimo, né? Quando você está com a família reunida, fala assim, então, gente, vocês viram aquela notícia sobre a volta do lobo terrível, a volta do mamute lanoso, a volta do bicho tal. E daí é a porta de entrada para uma discussão, né? Talvez no almoço em família não seja tão bom, porque pode gerar muitas opiniões divergentes, mas em outros ambientes, com certeza, é muito interessante. Mas o almoço de família também é para isso. O almoço de família também é para ter divergência. Dentro dos limites do respeito, do ódio, é bom, é saudável você debater eu brinco, você debater com seu tio negacionista, é muito bom. Ou com a sua prima altamente consumista. Foi o que você já falou uma vez na sala de aula, que você discutiu uma vez, eu acredito que um bar com um homem negacionista que não acreditava nas mudanças climáticas. Mas você começou a conversar com ele com calma e você conseguiu convencer ele da informação. Você trouxe fatos. Pois é. Essa foi uma experiência muito legal. Foi num aniversário que eu fui convidado e eu estava conversando e a gente começou a conversar e eu mantive uma conversa super tranquila com ele, fui dando ponto de vista, contra-argumento, tudo. No final, ele chegou, falou para mim, falou, olha, você falou coisas aqui que eu nunca tinha imaginado. Muito obrigado por você ter discutido comigo, mantido uma discussão tão amistosa, sem julgamento de valores sobre o meu ponto de vista, tudo. Então, isso faz parte do processo, né? A gente não pode atacar ou menosprezar a opinião de outro. Dá vontade, às vezes. Como você pensa uma coisa dessa? Mas daí você tem que respirar fundo e falar, tá, mas como é que eu posso argumentar com essa pessoa? Que tipo de argumento eu vou usar
para tentar convencer ou tentar mostrar. Tem uma série de técnicas também que são usadas para isso, você questionar, fazer a pessoa se questionar os seus valores, processo de autorreflexão, né? Mas almoço de domingo também é para isso. Professor, eu tenho uma dúvida pessoal para fazer, que envolve também essa parte da biologia da conservação. Quando a gente perguntou no começo sobre qual seria a questão moral, se existiria uma responsabilidade moral em trazer espécies que foram extintas pela ação humana. E aí eu lembro que a gente conversando disso, justamente com esse colega de história, e aí um amigo comentou assim, que seria essa extinção artificial, né, por meio da ação do homem. E aí eu lembro que eu e ele a gente comentou, né, interessante a gente considerar a extinção pelo homem uma extinção artificial, porque a gente também é natureza, né? E a gente também, nós também somos animais e mamíferos e primatas que estão se relacionando com as espécies, seja de forma mais deletéria, seja de forma mais pacífica, né? Mas como é o papel, como é visto o papel do ser humano, ele se retira desse ponto de natureza, porque até o fato de você pensar na possibilidade de você acabar com uma espécie, ou até mesmo a possibilidade, considerar a possibilidade de trazer uma espécie de volta, né? Tipo assim, eu posso, como o senhor falou, banalizar isso, né? Como é que o senhor considera pessoalmente que a ciência pode contribuir para a gente não se ver mais nesse ambiente natural, né? Não se ver quanto animal, quanto natureza que interage, se relaciona. Então, você tocou num outro ponto super polêmico que daria um outro podcast inteirinho, que é essa visão, né? A visão do papel da espécie humana como agente modificador do meio natural, né? Esse é super polêmico também. Tem gente que defende que nós, como seres pensantes, como Homo sapiens, a gente tem a capacidade de antever as nossas consequências. E a gente teria, inclusive, um compromisso moral de evitar a extinção de espécies e entender que existem outras espécies com as quais a gente compartilha o planeta. Já existe uma outra corrente de pensadores que defende que o homem ele atua exatamente como um superpredador. E o papel dele na natureza ele está fazendo um papel de um superpredador, um predador bastante voraz, superior à sua capacidade de abate de presas do que todos os outros predadores que a gente tem hoje no planeta, né? Eu, particularmente, eu sou mais pelo lado da primeira opção. Eu acredito muito que a nossa capacidade como seres pensantes, a gente tem capacidade de corrigir as nossas condutas para evitar as consequências, principalmente as consequências negativas. Eu acho que a gente precisa trabalhar para evitar a extinção de espécies, por vários motivos. Não só por questões éticas, mas por questões da nossa própria sobrevivência no planeta. Nós precisamos de um planeta diverso para poder viver melhor, né? Existem vários aspectos em relação a isso. Então, por isso que me preocupa essa visão que várias pessoas têm de que, primeiro fala assim, a gente está falando de bicho, de planta, a primeira coisa que a pessoa pergunta, para que serve? Né? Nem sempre tem uma, entre aspas, serventia, né? Então, isso já começa a colocar, você dividir as espécies entre aquelas que servem para alguma coisa e aquelas que não servem para nada. Daí você já começaria a falar, bom, as que não servem para nada, então podemos desfazer delas, podemos perdê-las, e as que servem para alguma coisa são as prioritárias. Então, essa discussão também precisa ser revista, né? A gente precisa entender que a biodiversidade tem um valor intrínseco. E esse valor intrínseco é não negociável, né? E esse valor intrínseco da biodiversidade, que é o valor dela de existir por si só, ele é extremamente positivo para nós, como qualidade de vida, como experiências cognitivas, como um monte de coisa que são importantes e não são
mensuráveis na forma de dinheiro, especificamente, né? Então, esse é um ponto que a gente também tem que discutir. Até que ponto a gente pode achar que tudo bem perder espécie que não serve para nada, mas não, essa espécie aqui ela é comercialmente importante, então a gente não pode perder, né? Se a gente seguir nessa linha de raciocínio, a gente ficaria com um planeta extremamente depauperado, porque o número de espécies de interesse comercial ele é uma parcela ínfima, ridícula, minúscula, comparado com a total da biodiversidade que a gente tem, né? Então, também é outro ponto que precisa ser discutido. Eva fez uma pergunta para o senhor também. Aproveitando, você consegue ler? Para as autoridades. A minha tela está muito pequenininho, que eu estou vendo só uma janelinha pequenininha de vocês. Então, se você puder ler a pergunta em voz alta, seria bom. Para as autoridades brasileiras, como o ICMBio, o que deve ser feito agora para permitir que usinas de energia eólica continuem crescendo sem causar a extinção de morcegos? Então, a gente tem Bom, primeiro existe um mecanismo, que é um mecanismo já consolidado no Brasil, que é o estudo de impacto ambiental, né? Que qualquer empreendimento, ele precisa passar por um estudo de impacto ambiental para ser autorizado. Então, nesse estudo de impacto ambiental, quando ele é bem feito, e essa é uma premissa extremamente importante, ele é capaz de antever os impactos negativos e propor ações para mitigar, para evitar, para reduzir a possibilidade desses impactos. Então, a gente já tem os instrumentos legais, a legislação brasileira nesse aspecto, ela é de 1981, quando começa a ter a Política Nacional de Política Nacional de Meio Ambiente, já previa o instrumento de estudo de impacto ambiental, né? Hoje, a gente já tem mais tecnologia ainda. A gente já tem estudos que mostram que deve ser evitado colocar os parques em locais que são ecologicamente sensíveis. A gente já tem abordagens que são chamados de curtailment, que é a redução da velocidade de rotação das turbinas em determinados momentos, em determinadas situações. Então, já existe um arcabouço assim, de abordagens que nos permite evitar isso. O que falta? Falta colocar em prática e falta o rigor que a gente precisa ter nesses processos. Os órgãos ambientais precisam cobrar das empresas que elas adotem essas tecnologias, adotem essas abordagens para poder reduzir o risco de extinção de populações, né? Então, assim, a gente está num momento que ele é meio paradoxal, assim, porque a ciência avança muito em algumas áreas do conhecimento, ela já sabe exatamente o que precisa ser feito para evitar a extinção de uma espécie, mas a sociedade ignora esse conhecimento. Ou então, setores da sociedade impõem as suas agendas em cima desse conhecimento, né? Então, isso também, como sociedade, a gente deveria discutir muito isso, né? Por que não cobrar de uma empresa que adote aqui os mesmos padrões que ela adota na Europa, por exemplo? Lá ela faz curtailment, lá ela faz monitoramento correto, lá ela usa cães de faro para poder detectar as carcaças. Por que não cobrar isso aqui também, né? Sim. Muito bacana, professor. Lara, tem mais alguma pergunta que tu queira fazer? Não, só tenho a agradecer mesmo pela presença do professor. Foi realmente uma honra poder entrevistar você e trazer você para esse episódio. Muito obrigada, professor. Foi muito bom ter uma aula novamente com você. Eu estava realmente com saudades. Fiquei muito triste com a sua partida da universidade. Então, realmente, estou muito feliz que tive a oportunidade de ter uma aula novamente com você, professor. Muito obrigada. Como eu falei, eu também nos bastidores, eu fico muito feliz de ouvir esse sotaque, né? Tão bonito, tão bacana, e que a gente vê, e eu passei 15 anos em Recife, né?
E sinto saudades assim, de algumas coisas assim, né? E aqui tem novos desafios assim, né? Então é um novo capítulo e toda vez que vocês sentirem vontade de me convidar, pode me convidar que eu participo com o maior prazer, tá? Para mim é um prazer essa discussão, esse assunto tão bacana e torcer para que mais pessoas também se interessem por isso e queiram discutir isso, queiram discutir de extinção, queiram discutir conservação, queiram discutir biologia da conservação. Então, precisando, pode me chamar. Professor, para mim foi um prazer me conhecendo. Eu sei que essa conversa aqui duraria, porque o senhor vai falando, vão surgindo perguntas minhas que eu fico querendo fazer para o senhor. E com isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Transcrição. Professor, agradecemos imensamente o senhor, principalmente por discutir um tema tão legal, tão instigante, que mistura ciência de ponta, biologia da conservação, ética. Fiquem ligados que posteriormente nós vamos ter mais episódios, né, que vão discutir outros temas assim tão interessantes. Meu nome é Plísia Catarina, obrigada Lara, obrigada professor. Obrigada, Plísia, obrigada professor e obrigada pessoal pela atenção. Já já voltamos com mais conteúdos. Tchau, gente, foi um prazer. In audio.